É, nós temos que dividir 3 fases distintas. Vamos lá? Como insetoide, como reptiliano ou antes disso? O que veio primeiro? Como humanoide. Lá naquela constelação, aquela parecido com a Terra. Isso, uma estrela de pequena grandeza, próxima a Antares. Existem várias. Pequenininhas do tamanho do Sol. Não Antares, Antares é gigantesca. A constelação de Escorpião é uma região muito fértil e muito cobiçada e alvo de muitas contendas. Um planeta muito desejável, muito parecido com a Terra, planetas que despertam cobiça, joias do espaço. E depois dessa forma humanoide, qual foi a próxima? Insetoide. Mas isso é um processo de evolução ou é opção? Como é que se dá isso? Opção exílio. Não opção exílio. Como humano, eu era Andracar. Andracar? Isso. Uma raça humanoide de uma aparência muito exótica. Cabelo preto, orelha praticamente normal, os olhos um pouco mais puxados. Nada de muito estranho. E então eu tinha a função de mediar as negociações com os reptilianos há 9.700 anos. 9.700 anos é um ano muito importante para mim. Por quê? Porque os reptilianos chamaram os insetoides e disseram: vocês podem escolher se juntar a nós e viver em liberdade e gozar das nossas benesses, ou vocês podem escolher a escravidão. Então a Confederação de Planetas vai conversar com os reptilianos, como sempre, e fala com eles para que eles se retirem, o que evidentemente não acontece. Antes de você seguir um pouquinho, você disse que da forma humanoide você virou insetoide como exílio. Eu vou chegar lá. Tá, ok, tá bom. Vai. Aguarde um pouco. Nesse momento, os insetoides vão à Confederação de Planetas e pedem: nós queremos uma oferta melhor de vocês do que a dos reptilianos, não apenas nada como sempre. Nós não queremos simplesmente receber mensagens de amor, nós queremos benesses como os reptilianos oferecem. E eu levei essa mensagem ao comando da Confederação e eles se demoraram a responder, e eles aceitaram o conúbio com os reptilianos. E eu me demiti. Quando eu terminei o meu tempo de vida como humano, eu entrei na forma insetoide e depois reptiliana. Essa passagem de insetoide para reptiliano foi uma espécie de promoção que os reptilianos me ofereceram. Porque eu passei voluntariamente pro lado deles. Tá. Quando isso acontece, eles valorizam muito. Porque eu me demiti voluntariamente. Porque eu estava descontente com os métodos da Confederação e me demiti voluntariamente. Eu disse: vocês são senis. E fui embora.
e recusei até a forma humana, porque a Confederação de Planetas é preponderantemente composta de formas humanoides. Eu disse, nem humano eu quero ser. Isso, para os reptilianos, é uma glória. Por isso que eu tenho uma posição ambígua. E eu posso servir de uma espécie de ponte entre um lado e o outro. Se você me chamar de Andracar, você me chama pelo meu nome confederado e você acessa a parte confederada que resta. Se você me chamar de Arif, Krakar, Mivi, você está acessando a parte não confederada e pode conversar com os reptilianos, os insetoides, os greys, etc. Entendi. Bem, essa parte do Krakar, do MIV, do insetoide, eu já conheço. Então, vamos falar um pouquinho do outro lado. Sim. Do lado do confederado, Sim. que você conhece também. Faz muito tempo. Faz muito tempo? 9.700 anos ou mais. Foi quando você fez a opção. A demissão. A demissão. É possível se demitir. Claro que é. Você pode dizer, eu não gosto mais dos seus métodos e vou embora. E o que mais você desaprovou na confederação? Lentidão para agir. Muita gente, muitos seres, muitas raças estão descontentes com a confederação. Isso é uma coisa que você deve ter em mente. Eles não podem fazer muito, já que eles respeitam o livre-arbítrio, né? Pois é. Outros são a favor de uma coisa mais prática, mais direta. Por exemplo, no caso da Terra, uma intervenção imediata. Por exemplo, muitas espécies gostariam que os extraterrestres descessem e ditassem as regras e resolvessem o problema. Mas a Confederação se recusa a fazer isso, e então as coisas ficam um pouco lentas. E essa é uma discussão que já aconteceu em muitos lugares e muitas vezes. Isso é velho. Eles querem dar mais um tempo, mais uma chance para os humanos, né? Exato. E outros acham, não, isso é bobagem, vamos lá. Faça logo o que você tem que fazer. Põe ordem nessa casa, o chefe vem de fora e acabou. Uma espécie de colonização. Certo. Quando se fala em anticonfederação, é isso. Mas vou fazer lá então uma contagem de 3 para 1 regressiva e vamos voltar lá nos tempos da confederação para você dizer para mim como é que funcionava. Isso. Vamos lá. Então vamos lá no 1, 3, voltando aos tempos da confederação, 2, 1. Onde você está agora? Nas imediações de Antares. A confederação tem mensageiros por toda parte. Eu não consigo mais lembrar direito da minha forma humana, faz muito tempo. Andracar, né? Andracar, eu nem lembro muita coisa. Tava tudo apagado. Vamos contar de 1 até 3 para voltar. Eu sei, mas está artificialmente apagado. Não, mas vamos voltar um pouquinho, vamos tentar. Vamos lá, no 3. Voltando às memórias. São suas, você pode acessar. Você não está querendo, vamos lá. 1, vamos acessar. Teu registro acástico. 2, 3. Sua biblioteca. Como é que está agora? Tá bem, mas tem partes apagadas. Evidentemente, se você faz o consórcio, você perde certas memórias, é natural. Natural, A confederação tem as suas formas de projeção também, né? Claro, não pode falar certas coisas. Quer dizer que você já não acessa mais essas informações. Não. Eu posso lembrar deles, eles podem aparecer para mim, mas eles não podem me falar certas coisas.
Aí... Uma pessoa comprometida. É verdade. Você tem como comandante ou como chefe de reptiliano o Cracar. E aí, você tinha se submetia a algum comando, alguma coisa assim? Dele? Na confederação? Sim. Sim, mas a minha função era muito subalterna. Então era isso que você não estava muito contente. Você estava numa posição muito pequena. A confederação, ela é muito seletiva. Uma pessoa que tem imperfeições de personalidade não pode ocupar uma posição muito alta. Quer dizer que a tua função era uma função... Levar e trazer mensagens, diplomacia, mas não exatamente com poder decisório, só levar e trazer. Né? Você queria mais poder de decisão? Não muito, não é isso. Eu só não gostava das respostas que eles me davam. Achava que eles eram, com perdão da palavra, um pouco frouxos. Você não acha que eles não te davam essas respostas, ou não te colocavam a par de qual era o plano, justamente porque você tinha uma função pequena? Não é bem assim. Deixa eu explicar melhor. Eu cheguei para ele e disse: olha, os insetoides de Antares e Lira querem uma ajuda mais efetiva de vocês, né? Eles não vão recusar a ajuda reptiliana só porque vocês falam em paz, em igualdade. Eles querem naves, eles querem mineração, eles querem solução para os seus problemas. Vocês ficam com essas histórias, entendeu? Eles muitas vezes não respondem lentamente, respondem timidamente. E eu, quando voltei, eles falam assim: a gente já fechou o negócio. Quando você posiciona eles disso que os reptilianos querem, e de uma forma elogiosa, elogiando a forma como eles fazem, logicamente eles se retraíram, sabendo que você já estava passando para o outro lado. Não, veja bem, os reptilianos, eles agem muito rápido. Eles respondem muito rápido. Se você falar o nome deles, eles vêm. Então, isso criou em você uma certa admiração, né? Eu me demiti porque eu sou impaciente, eu gosto de eficiência. Eu falei, eles respondem, eles sabem o que eles querem. Entendi, mas em momento algum você não sentiu assim, um choque pela ação e a falta de emoção, vamos dizer assim, de amor ou de... O método reptiliano é obediência e ação. É muito tirânico, é muito militar, não é? E... Não fez falta o amor que você tinha lá, aí na confederação, assim, ter conhecimento desse amor universal não fez falta? Você passa pro lado reptiliano e você é retrabalhado e fica adaptado. Existem medicações. É isso. Exatamente como fazem aqui. As chipagens são medicações. Elas modificam a sua psique e você se adapta ao novo sistema. Que evidentemente é eficaz e você concordou, você se demitiu. Aliás, você não, eu, né? Me demiti, entrei ali, falei, olha, eu assino. Então, é exatamente como você muda de lado, se fosse na Terra, Agora, a confederação aceita mudar de lado. E os reptilianos aceitam? Caso você queira voltar à confederação, eles aceitam? Eu não sei. Eu não sei. Você disse que trabalha para o Cracar, na verdade você está aqui para manifestá-lo.
Mas defender os interesses dele. Mas e você? Quem é você como reptiliano? Você tem um nome, tem uma função além? Você existe de alguma forma ou você é apenas uma extensão dele? Então, eu estou ocupando a forma humana. Então, no momento eu não sou reptiliano. Eu posso voltar a ser reptiliano se eu desencarnar. Ou, não sei, se eu quisesse voltar para a Confederação de Planetas, eles permitem isso. Eu não sei, a Confederação de Planetas não fala comigo. Eu não sei, eles não... Como sempre, eles ficam quietos, eu não sei, entendeu? Você depois... É confuso, eu não saberia dizer pra você se isso é possível. Seria possível se eu quisesse muito, eu não sei qual é o preço a pagar por isso. Também tem isso, tem um preço, né? Eles sei lá, não sei quanto eu devo, né? Devo tanto a eles. Você está aí na Confederação agora, nesse momento, revendo algumas coisas e tal. Eu vou contar de 1 até 3, para que venha novamente, para a gente conversar mais um pouquinho, a terapeuta Shen. Vamos lá. 1, chegando até você, Shen. 2, 3. Como está agora? Vê ela? Sim. Saudações. Pois não. Sua disposição. Então, Shen, você que cuida dos extraterrestres, todas as linhagens. Eu quero dizer o seguinte, a gente tem um trabalho junto, eu e aqui o Chico, meu cliente. A gente vem fazendo um trabalho e tem um propósito. O propósito é fazer ele voltar à Confederação. Esse é o propósito que você tem, que eu tenho. É um trabalho junto, que nós estamos fazendo juntas. Eu quero dizer para você o seguinte: para ou continuo? Bem, você não deve nem parar, nem continuar. Você deve esperar. Porque isso não é uma coisa que se resolve em dias ou em semanas. Às vezes não se resolve em uma vida. Isso é um processo muito longo. Em primeiro lugar, porque Arrakar foi rebelde, ele tem mau comportamento, é desobediente, não gosta de seguir as doutrinas da Confederação. Os reptilianos oferecem liberdade. Isso é uma das principais ofertas dos reptilianos. Eles oferecem, é paradoxal, mas eles oferecem, de um lado, a liberdade pessoal e a obediência nos atos. Ou seja, uma vez não confederado, você deve fazer o que eles mandam, sem discutir, seja moral ou imoral. Porém, no seu viver pessoal, você tem muito menos restrições. Isso é uma proposta que seduz a muitos. Seduziu a Andrakar. E vai seduzir a muitos outros. É uma questão comportamental. Não é uma coisa para ser decidida por outras pessoas, por terceiros, por você ou por ninguém, pela Confederação. Se ele, Andrakar, aceitar as disciplinas da Confederação, ele começa a se desligar naturalmente dos reptilianos, mas não tem sido assim.
Ele até perdeu a consciência. Ele mesmo disse agora que perdeu a consciência, perdeu a conexão, não se lembra mais. Aí fica difícil, né? Entendeu? Mas à medida que você e eu estamos trabalhando para que essas memórias voltem, ele pode fazer outras opções. Pode. Mas não é obrigado. Não, obrigado não é. Mas é possível. É possível. É fácil até. Mas é uma questão do querer. Nesse caso é realmente uma questão do querer. Se você não quer, se ele não quer, se ele gosta dos métodos, ele se identifica, ele é bem tratado e fica numa posição neutra, não é exatamente um reptiliano extremo, porque não é um reptiliano de fato, também não é um confederado, é simplesmente um associado. Por isso que ele pode transitar para a esquerda, para a direita. Ele não tem um lado definido dessa forma. Isso é conveniente para o reptiliano, porque assim ele pode acessar os dois lados, né? Pode acessar os dois lados, mas a confederação tem as suas precauções. Mas ele também arrebanha. É mais fácil arrebanhar. Trazer para o lado deles dessa maneira, né? Porque ele conhece o método do outro lado, né? Entendeu? Ele arrebanha quem é arrebanhável. Uhum. Não é só bem assim, não. Eles não respeitam o livre-arbítrio também. Então o jogo fica fácil para eles uma vez que a confederação respeita. Essa é uma discussão longa e a gente não vai chegar a lugar. É um detalhe muito complexo. A questão do livre-arbítrio, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que se identifica com métodos reptilianos exerce o seu livre-arbítrio em se associar a eles. A questão é que, ao se entregar aos reptilianos, você entrega o seu livre-arbítrio. Mas isso é um ato de livre-arbítrio. Você entrega, você fala, eu te dou o meu direito de escolha, eu te dou a minha consciência em troca dos presentes que você me oferece. É um ato arbitrário. Ele não foi preso, ou ele não foi cativo, e não teve sua mente lavada à força. Ele se entregou, foi lá, se demitiu, se ofereceu, mudou de lado. É como entrar para o crime voluntariamente. Entendi. Não sei se cabe a pergunta, mas como você é terapeuta das diversas linhagens, inclusive das que estão encarnadas, né, no planeta Terra, existe assim muito confederado, um número grande de confederado que se passou pro lado reptiliano ou outras linhagens, e se ainda vão passar? Quando isso acontece para os reptilianos e para os não confederados, isso é uma grande glória. Eu acho que você pode associar com o mito de Lúcifer. Se ele é um anjo e se rebela, ele é a mais poderosa das criaturas rebeladas. Você é forte, você esteve muito perto de um alto comando de confederação e se rebela, e você traz um cabedal imenso de poder e de conhecimento e uma grande contribuição para o outro lado, quando você passa para o outro lado. Isso é mais ou menos a ideia de que, como a Bíblia descreve, que Lúcifer é belo e fala bem, e sabe tudo e persuade todo mundo, porque ele não é primitivo, ele não é de baixa dimensão, ele é de alta dimensão e vem exercer o seu poder nas dimensões inferiores. Você compreende? Compreendo. Essa é
atividade extremamente desejável para os reptilianos. Raramente alguém faz isso, mas quando faz, tem um grande respaldo da parte dos reptilianos. Claro que não acontece toda hora, porque nem todo momento tem exatamente o que interessa a eles, né? A maioria das pessoas se contenta com a luz, mas não todas. Nem todos querem viver na luz, isso é uma coisa curiosa. É verdade. Alguns deliberadamente não querem. Eles preferem descer às dimensões mais baixas e exercer o seu poder. Entendi. Shen, você tem mais alguma coisa para dizer para mim ou para ele? Ou para a gente poder seguir em frente? Tenho, não se preocupe. Você não tem culpa ou responsabilidade nenhuma com relação a esse processo e nem deve se preocupar em estar sendo contaminada por uma coisa que outra pessoa fez. Se Andrakar fez essa escolha, isso não suja você ou... justamente ele está aqui com você agora para usar suas habilidades de quinta dimensão na terceira dimensão e acelerar os processos. Por exemplo, escrever com facilidade, falar com facilidade, explicar com facilidade, com maior facilidade. E dessa forma ele usa os seus talentos para uma coisa que, por incrível que pareça, é boa para os dois lados. Porque tanto os que são ligados aos reptilianos como os que são ligados à confederação precisam de esclarecimento. Então, isso nunca pode ser uma coisa má. Ele usar simplesmente a sua habilidade de explicar coisas nunca seria uma coisa má. A maneira como ele exerce o seu poder mental no mundo terreno é outra história. É karma dele. Entendi. Ok. Tudo é feito com base em a gente realmente obter informações, né? Sem julgamentos. Ok. Então, agora a gente vai se despedir de você e eu vou caminhar, vamos caminhar à frente, anos à frente. No túnel histórico, vamos caminhar à frente. Pois não, comigo ou... Com você mesmo. Pois não. Não com a Shen. Com o reptiliano. Você que é o Andrakar. Isso. Vamos lá. Vou contar de 1 até 5. Coloque, se posicione no túnel do tempo. Vamos seguir. Aqui. Vamos fazendo a contagem progressiva de tempo humano. Então vamos lá. No 5, vamos caminhar 1000 anos à frente no planeta. Vamos lá. 1, 1000 anos à frente. 2, 8.700 ou na Terra? Na Terra. Na Terra, de 4.400 para cá, eu só tive reencarnações humanas comuns, porque a Confederação de Planetas impede que eu reencarne como extraterrestre. Perigoso demais. Explica melhor. Passou de humanoide para insetoide, de insetoide para reptiliano, com o cabedal dos 3. Agora, depois de ter feito aquele estrago na antiguidade, então foi exilado na forma humana por 4.400 anos. Não pode voltar a ser extraterrestre nessa forma, só 4.400 anos de pena. Pode ser revogada ou pode ser prolongada.
Você diz que pode ser revogada. E o que teria que ser feito para acontecer essa revogação? Um comportamento exemplar. Do humano? Sim, dessa encarnação. Diminuiria quanto? Desencarna e pode ir embora. Talvez eu não esteja sendo claro. Eu, como Andrakar, posso voltar a ser extraterrestre, desencarnando dessa vez, se o comportamento for exemplar. Aí voltaria à Confederação. Ou voltaria até a ser reptiliano, mas não precisaria mais ser humano. Porque ser humano é a punição, não é ser reptiliano a punição. Ou insetoide. Essas condições são agradáveis. É agradável ser reptiliano, é agradável ser insetoide, é agradável ser humanoide, não é agradável ser humano da Terra. E o que Mas pela minha periculosidade, eu passei por 4.400 anos de vida humana. Isso é o que a Bíblia chamaria de agrilhoar um demônio. E esse tempo? Está terminando? Como que tá? Sim, 4.400 anos se encerra no fim dessa encarnação. E aí, para não voltar mais assim no humano, como é que está esse processo dele? Está avançado? Ele tem, vamos dizer assim, percentual humano? Ele tá mais para voltar a ser extraterrestre ou ele está mais para voltar a ser humano? Isso a gente só sabe no final da prova. Ah, tem uma prova final. A existência é a prova. Não sabe para que lado isso vai virar. A gente não sabe para que lado ele vai virar. É muito instável, é um indivíduo muito instável, muito temperamental. Então ele transita da bondade para a maldade, da frieza para a bondade, da gentileza para a violência muito facilmente. Ele pode volta para a Confederação, fica um pouco, fala: não, vocês são uns bobos, uns trouxas, eu vou embora. Fica os reptilianos, de repente oscila, fala: vocês são frios demais, eu quero ir embora. Entendeu? Então essa coisa, quando entra nesse processo de vai e vem, é difícil sair disso, porque você encontra uma parte, eu encontro uma parte em que os reptilianos parecem estar mais certos, os confederados parecem estar mais certos. Às vezes eu sinto inveja das pessoas que podem ir para a Confederação, mas às vezes eu sinto desprezo. Então é complexo, não é? É muito complexo. Deve ser difícil viver nessa dualidade o tempo inteiro. É difícil, você sai de uma coisa e depois fala: eu me arrependi, eu quero voltar. Não, agora não tem mais volta. Então é muito ambíguo. Você entra numa estrada tortuosa, não é? Não é uma senda reta. É isso que é o que o cristianismo fala: conduz-me a senda reta. Você começa a oscilar, vai ficando cada vez mais oscilante. Você, por exemplo, descobre como é divertido ser humano, mas ter poderes, como é divertido mudar de corpos, em reencarnar em outras formas, em brincar pelo universo afora, em não se submeter às disciplinas chatas da Confederação. Entendeu? Então, se você sai daquele regime, daquela ordem, aquilo não para mais, não acaba nunca mais. Essa é uma coisa para mim. A gente está falando em confederado, em reptiliano. Não é uma coisa tão maior para ficar uma decisão num simples humano? Veja bem, a condição humana é uma espécie de supressão de poderes. É exatamente como uma cela.
né? Eu, nessa forma humana, não decido nada. É o comportamento meu que é avaliado pela Confederação de Planetas em cooperação com os reptilianos, por estranho que pareça, para decidir para onde manda esse indivíduo, eu. Eles decidem, olha, tá suficiente para reencarnar como extraterrestre? Tá. Mas tá suficiente para ser confederado? Não. Mas tá suficiente para ser reptiliano, insetoide? Tá. Então vai com vocês. Ou fala assim, não, é ruim demais até para ser reptiliano. Então fica como humano. Entende? Tem que se adaptar a uma linha. A, ou B, ou C, ou... Entende? Uhum. É engraçado isso, mas do ponto de vista da Confederação, o reptiliano é uma sociedade avançada também, a sua forma. E até para ser reptiliano existem regras. Entende? Se você se torna tão oscilante, tão temperamental, que nem para reptiliano serve. Entende? Então cai em planetas de pouca evolução, cai na Terra, em planetas primitivos, porque ali você não pode fazer mal nenhum. Como humano a capacidade minha é mínima. Só umas pequenas manipulações mentais, entrar na mente dos outros um pouco, mas não tem a capacidade que um extraterrestre teria. Agora, se o meu comportamento for realmente alinhado com os reptilianos, a Confederação devolve aos reptilianos e fala, leva embora, é seu. Entendi. Agora, eu gostaria que você falasse como reptiliano em relação ao nosso momento planetário, o momento da Terra, na visão do reptiliano, qual é o propósito, o que eles estão fazendo, qual é o processo nesse momento. Você quer dizer o que vai acontecer com a Terra? Não é o que vai acontecer com a Terra, mas assim, o que os reptilianos pensam em fazer em relação com a Terra, porque sempre tem um propósito maior, ou não tem? Bom, os reptilianos estão muito satisfeitos. A Terra tem um rebanho considerável de associados. Então, uma porcentagem grande de seguidores. E continua assim, quer dizer, não... Continua porque os reptilianos também habitam em quarta e quinta dimensão. Então, mesmo que a Terra transcenda para a quarta dimensão, você ainda vai ter, por estranho que pareça, humanos associados a reptilianos em quarta dimensão. Okay. Agora eu quero assim, que você me diga alguma coisa que eu não sei, mas que eu posso saber. Alguma coisa que seja veramente importante, que você acha que é importante nesse momento, os humanos saberem, quer seja dos reptilianos, quer seja sobre o planeta, quer seja sobre a humanidade, quer seja sobre a tecnologia. O que é que vocês têm de interessante, ou assim... Para oferecer? Não para oferecer, alguma notícia, alguma coisa mais bombástica, vamos dizer assim, alguma coisa que possa mexer com as estruturas do planeta, da humanidade, da opinião pública. Vocês são preocupados com isso. Olha, quando acontecer a transição planetária, vocês não vão se livrar da roda do Sansara. Entende? A luta entre a dualidade das oposições entre o escuro e o claro, entre as trevas e a luz, continua igual. Por isso, talvez a transição planetária seja muito decepcionante
para aqueles que esperam uma era de paz, uma era de bonança. Mas essa daí não é a Terra de terceira dimensão que vocês dominam? Não tem uma outra oportunidade, não tem uma outra dimensão para a Terra, uma outra forma de vida? Isso que é a questão. Também nas dimensões mais altas existem as mesmas dualidades. É isso que eu quero dizer. Não é tão simples assim. O mal não acaba na quarta ou na quinta dimensão. É isso que eu quero dizer. Porque claro, é um processo, né? Ainda passa por um processo. Existem seres de dimensão alta e que têm propósitos egoístas, sensualistas, e que são de alta evolução. Isso que é o espantoso. Isso é o que parece que as pessoas por aqui não entendem. Elas pensam que a Terra vai se tornar um paraíso e acabou. Isso é uma tolice. Vocês vão ascender, a Terra vai se tornar um planeta mais espiritual, onde todos vão ter mais consciência, todos vão conseguir conversar com seus desencarnados, com os extraterrestres, as mentes vão se abrir, vocês vão entrar na nova era, etc. E ainda vai existir a personalidade individual de cada um e as tendências pessoais de cada um. Para o bem e para o mal. Então você transcende para a quarta dimensão e continua sendo você. Seja lá o que você for. Se você for uma pessoa de tendências más, você pode entrar na quarta dimensão e continuar lá, e ser assim. E exercer influência. Essa que é a questão. A quarta dimensão, ela não é estancada do mal. Isso é uma coisa que vai surpreender muito vocês quando a transição planetária se der. Vai parecer que tudo está calmo, mas não está. Entendi. Eu não sei se isso é bombástico para você, eu não sei se você gostaria de ouvir. Assim, se vocês vão interferir de alguma maneira para que esse processo não aconteça. Não. Não, são fases. Conforme a Terra envelhece, ela transcende naturalmente. Entendi. É a idade da Terra. É como a infância, a adolescência, a maturidade, a velhice. Ela vai se tornando cada vez mais elevada, cada vez mais sutil e, paulatinamente, abarca menos vida. Ou seja, quando ela ascende energeticamente, ela se torna menos propícia para a vida. Ela é mais fértil quando ela é mais jovem e, em termos de conscienciais, mais baixa. Ela se eleva e a capacidade da Terra de abarcar a vida diminui. Então, na quarta dimensão, a Terra vai ser um planeta um pouco menos fértil, um pouco menos cheio de vida. Mas isso nenhum extraterrestre, confederado, não confederado, nenhum ser pode deter o processo evolucionário da Terra. Ninguém pode fazer isso. Por pior que seja, ou melhor que sejam as intenções. Isso é uma coisa que independe. Os reptilianos não podem impedir isso. Ninguém pode impedir isso. Grace. Eles, reptilianos e Greys, e não confederados e confederados, cada um tem seus propósitos. Então os Greys podem, por exemplo, colher esperma para fazer bebês híbridos e tudo mais, e talvez com a quarta dimensão os confederados estejam mais presentes, isso fica um pouco mais dificultado. Porque os próprios humanos vão poder enxergar os extraterrestres e falar, eu não quero você aqui na minha casa, eu não quero você aqui, ou dizer, sim, eu quero você aqui. Eles vão poder escolher mais conscientemente. E isso, na quarta dimensão, os humanos vão ver os extraterrestres claramente. E então eles vão poder conscientemente optar, como os próprios extraterrestres optam, por que lado ficar. Mas a luta, o debate, as lutas de interesses continuam na quarta dimensão. Só que as coisas ficam mais evidentes, mais claras para os humanos, porque os humanos são cegos em tiroteio. Eles não sabem o que os extraterrestres estão fazendo. Agora eles vão saber. E alguns vão escolher
pela confederação e outros pela não confederação. Ambos vão fazer ofertas. Será que eu estou sendo... não, entendi perfeitamente. Uhum. Falando um pouco dos híbridos, né? Ainda se faz muito, pelo que eu tenho visto, assim, pela experiência, a gente vê, dentre as pessoas que me procuram, muitos inférteis, gente que não consegue ter filho, uma série de coisas, e que você vai fazer o trabalho, você vê a presença do Grey. Uhum. Por que essa necessidade de tanta hibridização? Os bebês híbridos, eles têm várias finalidades. A finalidade, vamos dizer, branca e a finalidade negra. A finalidade branca seria criar humanos melhores para reimplantar na Terra. Isso seria o aspecto benigno da hibridização. O aspecto nobre da hibridização e que justificaria a hibridização. Então, assim, estamos fazendo os bebês para reimplantar humanos com genes extraterrestres, humanos melhorados na Terra. Então, bonzinho. Agora, o aspecto negro é fabricar espécies híbridas para finalidades de produzir servos. Entendi. Porque o humano terrestre tem uma força física e uma adaptabilidade, evidentemente, à atmosfera da Terra. Então, o híbrido pode servir como uma classe colonizadora, uma colônia. Tem várias finalidades. Os extraterrestres, de uma forma geral, praticam engenharia genética. Isso você não se iluda. Uhum. E mesmo os seres que você admira, confederados e tudo mais, também fazem isso. Uhum. Só que com o consentimento das pessoas. Os seres, evidentemente, em planetas confederados, você doa os seus genes voluntariamente para a criação de novas espécies. E você junta essa com aquela espécie, cria uma terceira espécie, como se faz na Terra com cães e gatos. Isso não é o fim do mundo. A questão é ser pego à força, mas os Greys pegam à força porque o ser humano não consegue dialogar. Quando chegar a época que o ser humano estiver em quarta dimensão, ele vai ver o Grey vai falar, olha, eu quero os seus óvulos, o seu esperma, que você aceita ou não aceita. Ele vai ter que pedir permissão. Além da hibridização, existe também pelo que você fala muito da força, parece que existe uma preferência pela força masculina, vamos dizer assim, né? Existe algum mecanismo, alguma indução, por exemplo, nos países do Oriente Médio, ou do Oriente China, por exemplo, que tem preferência para nascer homens? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não seria uma força de guerra, uma força de luta num determinado momento? É questão de procedimento. O homem, é fácil extrair o esperma. No caso da mulher, para você fazer um híbrido a partir de uma fêmea, você tem que introduzir o esperma extraterrestre na fêmea e retirar o feto. E isso significa duas operações. A fecundação da fêmea humana e a retirada do feto. Ao passo que no macho você recolhe o esperma e coloca... E pode inseminar muitos e muitos e muitos e muitos. Sim, exatamente. Veja bem, por exemplo, é o que o humano faz com as vacas. Ele colhe sêmen, ele não colhe óvulos. O que mais? Não, deu para entender. Agora, eu gostaria de saber se a gente pode conversar com o insetoide. Não. Não, hoje não. Não. Aqui está sendo triangulado por uma comunidade confederada. Eu estou aqui cercado de gente confederada, loiros. Loiros? Eles estão aqui. Estão todos aí? Eles estão, vamos dizer, me cercando e a gente está conversando aqui com você. Está tentando trazer, né? Vem pra cá, não tá, não?
Não, eles simplesmente respeitam, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não existe ofensa nisso. Uhum. É uma questão de você, de empregador. Eu trabalho para essa empresa, para aquela, você quer. Mas... Ninguém fica ofendido. Entende? Não é uma coisa pessoal. Sim, claro, é tudo um jogo. O universo é eterno, você vai para onde você quer ir. Eles podem achar, da minha parte, de mau gosto. Pois é. Então, assim, você fez uma escolha de mau gosto, mas... Tem que ser loiros, lindos, maravilhosos. Ou você quer viver lá com seres escamosos que, se eles brigam, eles pulam na jugular um do outro e arrancam a cabeça, mas você gosta assim, você vai. Uhum. Né? É seu estilo. Você gosta, você é dado a isso, então você vai, tudo bem. Tudo para a confederação é tudo bem, porque existe o direito eterno à escolha. As escolhas são eternamente escolhas. Mas em particular aí, com os nórdicos, você criou algum laço de amizade? Alguém importante? Alguém que você reviu agora? Reconheceu? Tem uma história? Teve uma jornada? Eu converso com a Shen, porque ela é uma psicóloga, não é? E eu estou na presença daqueles nórdicos com olho de gato. Eu não sei o nome deles. Eles simplesmente devem ser soldados. Eles estão simplesmente amparando a situação. Porque é uma situação, evidentemente, de visita e exige medidas de segurança, não é mesmo? Uhum. Eles não querem que os reptilianos entrem na festa e vão lá e comecem a bater nos outros. Existe uma certa tensão. A Confederação de Planetas faz tudo no sentido de não aborrecer e não irritar os reptilianos e não entrar em... Os reptilianos são temperamentais, eles levam tudo pro lado pessoal e... Não é? Então, assim, nesse caso existe uma certa delicadeza na situação, uma sutileza. Não? Eles estão lá olhando, três, entendeu? Armados. Não é? Nossa, armados é sinal que... Armados é pra mim, claro. É sinal que realmente a coisa é feia. Eu sou um bandido. Uhum. Mas, do ponto de vista terrestre, eu sou evoluído. Porque os bandidos extraterrestres, do ponto de vista da Terra, são seres evoluídos. Ainda que imperfeitos. Tem o poder, né? Pelo menos o poder de aterrorizar. Não é só poder, mas também consciência maior. É difícil de explicar. É uma inteligência... Uma inteligência que não é normal. Tá. Mas que não significa que, por exemplo, que eu sou confederado. Eu posso ter alguns atributos de um confederado sem ser. E você ainda guarda o aprendizado da confederação, não está usando da forma confederada. Por isso que toda essa coisa é feita com máxima segurança. Quer dizer que daí não tem jeito de passar, né? Poderia passar escoltado. Poderia até conversar com comandantes mais altos. Mas faria sentido? Você acreditaria em mim? Com certeza não. Entende? A questão por exemplo, qual é meu grau de confiabilidade para você? Como que eu posso ir até lá e falar, a Starshare está me dizendo isso aqui? Ou, sei lá... Você chegou a conhecê-la? Bom, ele é um ícone, não é? Ele é uma celebridade. Eu conheço muitos rapazes parecidos com aquela aparência, a raça pleiadiana, né? Os alfa-centaurianos, entendeu? Existe essa espécie disseminada
frequente, ela é a espécie-chefe. Não é um indivíduo que tem aquela aparência, é uma espécie inteira. Sim, um comando. Um comando e uma espécie. Uma linhagem toda. Uma espécie, uma linhagem, um planeta que tem essa aparência. E outros que têm uma aparência mais ou menos parecida. Os tipos se repetem no universo, isso é uma coisa muito curiosa. Existem insetoides lirianos, existem insetoides antarianos, existem insetoides em Ursa Menor, existem greys em Zeta Reticuli, existem greys de Orion, isso é muito curioso. As espécies se repetem pelo universo, parece que Deus tem alguns moldes. E se os reptilianos existem é porque Deus os criou. Porque só quem está nas dimensões muito altas sabe. Para que isso? Para que um ser que não evolui para o amor universal tão facilmente? Por que isso? Por que ele existe só para atravancar os outros? Quem tem a resposta para isso? Você tem? Não, se eu tivesse eu seria Deus. Para que existe um ser que evolui tecnologicamente, mas que continua egoísta? Acho que deve ser algum processo de evolução natural, né? Não, é biológico da espécie, mas não é contraditório com a ideia de um Deus criador que é bom? Diz que Deus criou o céu e a terra, mas que não criou a vida, mas não o humano. Existem algumas explicações. Nesse sentido, que não criou, isso foi uma coisa que foi acontecendo, evoluindo e foi gerando e foi acontecendo, mas que não é uma criação dele, por isso que não é perfeito. Mas eu digo assim, existem certos animais... Cetóide até falou isso. Pois é. Mas na verdade existem teorias, na verdade não existe um consenso acerca disso. Porque, por exemplo, como pode existir seres que evoluem tecnologicamente, mas o cérebro deles, a configuração cerebral deles é violenta por natureza? Então, eles podem ter sido fabricados por inteligências... E se eles foram fabricados por Deus, assim? Ou não, para ser assim. Ou então... Para criar um contraste no universo, não sei, para que tudo não fique tão fácil. Pode ser. Entendeu? Para que eles também, no fim, façam a Confederação de Planetas exercer a sua tolerância, a sua paciência. Para que os seres confederados, os seres evoluídos, tenham que ter paciência com alguém, eu não sei. É um mistério para mim. Sim. É difícil compreender, até para os cristãos, por que ele mandou o filho dele a ponto de ser sacrificado e morto daquela maneira. São perguntas que não querem calar. E por que existem seres tão ferozes e tão reincidentemente ferozes, né? Eles continuam assim. Se ele é Deus, ele poderia eliminar tudo. Ou poderia transmutá-los, né? Assim, agora vocês são doces e bons, mas não acontece. Esse processo a gente não tem mistério mesmo do universo. Isso aí é uma coisa que a gente só descobre lá no fim. Leva bilhões de anos, isso não é dado nem aos extraterrestres comuns saber. Bem, mais alguma informação? Ou a gente vai ficar por aqui? Ou você quer viajar para outros lugares? Eu estou bem. O que você quiser, você quer saber mais alguma coisa? Eu quero saber. Pois não. Aí você disse das Pleiades, você teve uma passagem, na verdade, visita, né? De Antares. Antares é a terra natal. Isso, a terra natal. Uma estrela próxima. E como é o meio de locomoção? Como é que vocês se locomovem? Você tem esse conhecimento no universo? Como é que é em cada constelação? Como funciona essa ida? Como existe um corpo de luz, um corpo físico? Você falou em humanoide, né? Explica melhor como é que esse corpo humanoide ele se translada. Bom, se houver necessidade da viagem física, a gente faz a viagem física, né? Pela sutilização da matéria.
né? A matéria se transmuta praticamente em espírito. E depois se recondensa. Isso é uma coisa estranha. Não tem viagem na matéria? Na matéria sólida, totalmente não. Quando você... embora você não perceba, mas, por exemplo, pelo mecanismo da nave, que tem uma modificação da vibração das moléculas, você se dissipa no momento em que você viaja pelo universo. E você recondensa no local de origem, no local de destino. Do local de origem você se dissipa e você se recondensa no local de destino. Por isso que é possível viajar muito mais rápido que a luz. Por isso que as naves, quando elas zarpam, elas se transformam em luz pura e depois somem. Porque você sai da dimensão material para entrar na dimensão não material, vamos dizer, na dimensão espiritual, vamos colocar assim. Para você conseguir viajar muito mais rápido que a luz, o seu corpo físico não suportaria. Por isso que você se torna luz. Não é que você se torna um ser de luz, mas você se torna um objeto luz. Você se transforma em luz, você se transforma em fóton. Entendi. E depois recondensa no local de origem. Por isso que os pequenos discos voadores, eles voam a uma velocidade muito inferior à da luz. Certo? A velocidade mais ou menos de um trovão, de um raio. Mas as naves interestelares viajam, os grandes charutos, né, aqueles famosos charutos, viajam a velocidades muito superiores à da luz. A caminho, por exemplo, do planeta Terra, de terceira dimensão, quando entra nessa dimensão, obrigatoriamente tem que ter um instrumento, a nave materializada? Não. Espécies realmente avançadas podem cruzar portais interdimensionais, entendeu? Mas aí nesse caso você não tem a nave física. Eles não precisam da nave física, mas geralmente para você fazer a viagem através de portais, muitas vezes você não viaja no seu corpo físico, você viaja só em espírito. Por exemplo, se eu quiser conversar com uma pessoa em Antares, é muito mais interessante viajar em espírito do que viajar em corpo físico. Entendeu? Não fazer a conexão, né? Não há necessidade. Não há necessidade de levar o corpo físico. Entendeu? Quando existe a necessidade de você realmente intervir em um planeta fisicamente, por exemplo, o que os Greys fazem, por isso que os Greys aparecem tanto, eles têm que viajar com as suas naves físicas, chegar na Terra, entendeu? Cruzar portais, mas existem portais de pequena distância, entendeu? Eles podem cruzar fisicamente, mas eles estão numa base, em algum lugar no interior dos estados, escondidos. Eles podem viajar só alguns quilômetros para cruzar portais como corpo físico. O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode se teleportar da Terra para Orion num portal, fisicamente. É tudo uma coisa muito complexa e proibida. Essa tecnologia não é dada ao ser humano saber. Entendeu? É totalmente proibida para o ser humano. Ninguém quer o ser humano no espaço. Isso todo mundo sabe. Ah, é? Claro, isso é altamente proibido. Quer dizer que o humano não tem acesso a portal? Só acompanhado de alguma espécie extraterrestre, confederado ou não. E toda linhagem faz uso de portais? Todos têm essa... Todos os que alcançaram a viagem interestelar, sim. É porque quando você alcança a viagem interestelar, você entra em contato com as outras raças que tem. E então a tecnologia equaliza. O que o Grey sabe é o que o Pleiadiano sabe. Os reptilianos, por exemplo, são um problema porque eles têm uma natureza não tão simpática e tem o conhecimento interestelar. Esse é o grande problema. Se eles só ficassem confinados em um planeta, eles seriam um problema só para eles mesmos. Não é verdade? Então, o humano terrestre, se dotado de capacidade interestelar, se comportaria exatamente como os reptilianos ou pior. Na verdade, muito pior.
E teria a capacidade de viajar pelo espaço e aprontar em vários lugares. Iria além daqui, né? Iria muito mais baixo do que os piores reptilianos. Existe uma teoria, vou falar para você, nesse momento da transição planetária, que os reptilianos, os Greys que estão, vamos aqui, encarnados, eles não possuem mais a possibilidade de fazer viagem interestelar através dos portais. Que eles só conseguiriam atravessar esses portais através de um da luz. Usando alguém da luz para poder fazer essa viagem interestelar. Porque os que estão aqui não saem, não entra mais ninguém, mas também não sai ninguém nesse momento planetário. Então, eu queria saber se isso procede, se de fato ele precisa daquele que está do lado da luz para poder atravessar os portais. Bom, existem colônias, vamos chamar de capitanias muito bandidas de reptilianos e greys, que realmente excederam muito o limite do aceitável e que vivem em bases subterrâneas, não é? Então eles não vão ser transformados em humanos porque ia piorar a qualidade da raça humana mais ainda. Então, fala assim, olha, vocês podem viver, isso é uma realidade, colônias extraterrestres deixados na Terra sem naves, sem portais. Eles são terráqueos, legalmente falando, são terráqueos, e são extraterrestres vivendo em exílio. Quer dizer, eles estão em bases subterrâneas, não podem sair, a não ser acompanhados de escolta, mas não foram transformados em humanos, como é meu caso. Porque transformar em humano significa a possibilidade de uma recuperação. Se ele foi transformado em humano, é para ele queimar seus karmas. Mas determinados grupos são tão reincidentes que não adianta. E eles estão tão convictos do que eles estão fazendo que o único jeito é aprisionar removendo as naves. Tira deles a tecnologia, tira deles os materiais necessários, principalmente os minerais, os cristais, etc., necessários para a construção de naves, priva eles dessas coisas e fala assim, olha, vocês vão viver debaixo da terra, na terra, entendeu? E ter suas bases e viver aí até a gente decidir o que fazer com vocês. Mas eles, numa oportunidade, eles mostraram para mim muitas ogivas debaixo dessa terra, como querendo dizer, nós ainda temos um as na manga para poder apavorar em alguma determinada situação. É isso mesmo? Bom, se eles usarem, eles se destroem aí. Quer dizer, é como se você tem uma granada na sua mão e diz, oh, se você vier perto de mim, eu explodo. Mas isso também não seria uma vitória. O interesse deles é conseguir naves e voltar para o espaço. Isso seria o ideal. Eles correm atrás dos confederados. Aí existem 1001 técnicas, mas na verdade a Confederação de Planetas é razoavelmente eficiente em conter isso. Não é perfeita. É verdade. Tem uma dose de erro, uma margem de erro nisso daí. Ok, eu estou satisfeita por hoje. Você tem mais alguma coisa para me dizer? Não, é um pouco cansativo, eu preciso ir. Ok. Então agradeço. Até uma próxima.